3 dias depois do funeral do meu avô, um advogado me ligou dizendo uma frase que eu nunca vou esquecer. Você precisa vir sozinha ao escritório. Não traga seus pais. Foi aí que eu soube que alguma coisa estava muito errada. Eu sempre fui a neta mais próxima do meu avô Joaquim. Ele me criou boa parte da infância, enquanto meus pais trabalhavam, me ensinou a jogar xadrez, me levava para pescar aos sábados e todo domingo almoçávamos juntos, sem falta, durante praticamente 20 anos. Meus pais e meus 2 irmãos mais velhos sempre trataram essa proximidade com um certo ciúme, principalmente minha irmã, que várias vezes comentou que eu era a favorita, como se isso fosse algo que eu tivesse pedido. Mas nunca imaginei que isso fosse virar um problema de verdade, muito menos depois que ele já não estivesse mais aqui. Quando ele faleceu, há 2 semanas, toda a família se reuniu, chorou, se abraçou. Parecia normal, dentro do possível. Meu pai fez o discurso no velório, minha mãe organizou tudo com uma calma que até me surpreendeu. Parecia que estávamos, finalmente, todos do mesmo lado, unidos pela mesma perda. Até a ligação do advogado, 3 dias depois. No escritório, sozinha como ele havia pedido, o advogado abriu uma pasta grossa e disse: seu avô alterou o testamento 6 meses atrás. Ele deixou 70% do patrimônio para você. Os outros 30% divididos entre seus pais e irmãos. Fiquei em choque. Não fazia sentido. Nunca conversamos sobre dinheiro. Nunca imaginei que ele tivesse esse tipo de patrimônio guardado. Muito menos que decidisse dividir dessa forma, sabendo o quanto isso ia gerar atrito dentro de casa. Mas a parte que me deixou realmente gelada foi a frase seguinte do advogado. Existe uma carta que ele deixou, endereçada só para você. Ele pediu para eu entregar depois que você soubesse do testamento, não antes. Ele foi bem específico sobre isso. Abri a carta ali mesmo no escritório com as mãos tremendo. Meu avô escreveu que decidiu mudar o testamento depois de descobrir algo que meus pais fizeram há anos. Algo que ele guardou em segredo por muito tempo para não destruir a família, mas que, segundo ele, eu merecia saber a verdade, agora que ele não estaria mais aqui para proteger ninguém, nem para guardar segredo de ninguém. A carta terminava assim: pergunte à sua mãe sobre o empréstimo de 2016. Ela vai entender do que eu falo. E se ela tentar desconversar, pergunte ao seu pai. Eu nem sabia que existia um empréstimo em 2016. Não fazia ideia do que aquilo significava, mas alguma coisa dentro de mim já sabia que não era uma coisa boa. Fui direto para a casa dos meus pais, ainda com a carta na bolsa. Perguntei sobre o tal empréstimo de 2016, tentando soar calma, mesmo sem estar. Minha mãe ficou branca na hora. Meu pai tentou mudar de assunto, perguntando se eu queria café, se eu tinha comido alguma coisa. Foi minha irmã mais velha, achando que estava me defendendo, quem finalmente soltou, meio sem pensar. Ah, isso foi antes de você nascer. Quer dizer, quando você tinha uns 3 anos. Não tem nada a ver com você. Só que tinha, e muito. Depois de pressionar por quase 1 hora, sentada na mesma cozinha onde cresci, minha mãe finalmente contou. Em 2016, meu avô emprestou uma quantia alta para os meus pais quitarem uma dívida que quase os fez perder a casa onde eu cresci. Uma dívida que eu nunca soube que existiu. Meu pai prometeu pagar em 2 anos. Nunca pagou 1 centavo. E meu avô nunca cobrou abertamente, pelo menos não que eu soubesse. Mas isso sozinho não explicava 70% do patrimônio para mim. Tinha mais alguma coisa por trás daquilo, e eu conseguia sentir. Minha mãe evitava meu olhar, olhando para a mesa, para as mãos, para qualquer lugar menos para mim. Tem mais, eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava. Fala. Foi aí que minha mãe finalmente admitiu, entre lágrimas. Para conseguir aquele empréstimo, meus pais disseram ao meu avô que o dinheiro era para cuidados médicos meus, inventando que eu tinha um problema de saúde sério quando criança, algo que precisava de tratamento caro e urgente. Usaram minha imagem, uma mentira construída em cima de mim, uma criança de 3 anos que nem sabia o que estava sendo dito sobre ela, para conseguir a compaixão dele e o empréstimo. Meu avô, anos depois, descobriu por acaso, numa conversa com meu pediatra na época, que aquilo nunca existiu, que eu nunca estive doente, que a história toda tinha sido inventada do início ao fim. E foi isso, muito mais do que a dívida não paga, que o fez decidir mudar o testamento.
Ele sentiu que precisava, de alguma forma, compensar a menina que foi usada, sem saber de nada, como desculpa para uma mentira que nem era dela. Fiquei em silêncio por um bom tempo, não pela herança, mas porque, a vida inteira, achei que fôssemos uma família normal, com os problemas normais de qualquer família, não uma família que constrói mentiras em cima dos próprios filhos para conseguir dinheiro. Meu pai tentou justificar, dizendo que era uma mentirinha branca, que ninguém saiu machucado, que no fim das contas o dinheiro ajudou a família toda, inclusive eu. Minha irmã, em vez de me apoiar, disse que eu estava exagerando uma história antiga, que já tinha prescrito, e insinuou, na cara dura, que eu só me importava agora por causa do dinheiro que estava em jogo. Foi essa frase, mais do que qualquer outra coisa naquele dia inteiro, que me fez tomar minha decisão. Aceitei a herança, mas não do jeito que eles esperavam. Lembra da carta? Meu avô também deixou uma instrução dentro dela. Se eu quisesse, poderia usar parte da herança para quitar formalmente a dívida de 2016 em nome dos meus pais, encerrando aquilo de vez, com registro legal, com contrato assinado, sem depender de promessa verbal nenhuma, do jeito que sempre deveria ter sido desde o começo. Foi exatamente isso que eu fiz. Paguei a dívida formalmente, documentei tudo com um advogado, coloquei no papel e usei o resto para realizar algo que eu vinha adiando havia anos. Comprei meu primeiro apartamento sozinha, sem depender de ninguém, sem dever satisfação para ninguém sobre como eu ia gastar aquele dinheiro que era, por direito e por escrito, meu. Minha família me chama de fria até hoje por ter, segundo eles, revirado o passado. Mas eu não revirei nada. Só perguntei a verdade sobre uma dívida de 2016, exatamente como meu avô me pediu naquela carta. A resposta é que veio à tona uma mentira que eles carregaram por quase 10 anos, escondida embaixo do tapete. Não uma mentira que eu inventei ou uma história que eu criei do nada. Até hoje, nos jantares de família, tem um silêncio estranho quando o assunto esbarra em dinheiro, ou em 2016, ou em qualquer coisa que possa levar de volta aquela conversa na cozinha. Ninguém pede desculpa. Ninguém volta no assunto. Mas eu sei o que sei. E tenho o papel assinado que prova que fiz a coisa certa com o que meu avô me deixou. Então, fica a pergunta. Eu fui longe demais só por querer entender a herança do meu avô? Ou minha família tem mais segredos guardados que ainda não vieram à tona?